para quem está entrando. Boa noite. Como que está aí na... Opa, eu terminar a coisa. Como que tá na cidade de vocês, gente? Aqui tá um calor enorme e eu tive que desligar aqui o climatizador porque tava fazendo muito barulho e não ia atrapalhar na live. Boa noite, Renan. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Vamos lá conversar. Espero que não tá muito calor também. Nossa, qual que é a sua cidade mesmo, Renan? Esqueci. Aqui pro lado de Goiás tá pegando fogo. Tá bem quente. A gente tá dando só um tempinho, né, pro pessoal ir entrando. Ah, São Paulo, nossa. Nossa, e São Paulo é um lugar que sempre é tão aconchegante, né? É sempre tão fresquinho. Lembro que teve uma vez que eu fui pra lá, tava 19 graus. Falei, oh meu Deus, como é que faz pra trazer essa temperatura pra Goiânia? Não tem jeito. Aí dá até um choque térmico quando a gente chega no aeroporto. Tá, vamos... Eu já vou começar. Ah, é... Nordeste? Ah, entendi. Aí tem diferença, né? São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande. Então, acho que dá essas diferenças boas, assim, na temperatura, né? Tá, eu vou já meio que entrando aqui no tema, até o pessoal ir entrando também, pra poder a gente não perder muito tempo, porque sempre é muita informação, né? E eu não tenho muito tempo de live, né? Eles perdem sempre pra poder fazer no máximo 1 hora, né? Mas a gente vai conversando, ó. Conforme a gente for conversando aqui, qualquer dúvida que vocês estiverem tendo, podem ir perguntando, tá? O tema da live, eu não sei se eu escrevi assim, né? Mas é relacionado a padrões financeiros e cocriação. Como que a gente resolve essas questões, né? Porque às vezes, por conta de padrões e, enfim, né? Coisas que vêm nas nossas vidas, a gente acaba travando um pouco o processo e tendo um pouco de dificuldade de cocriar as realidades que a gente quer, né? Que a gente busca ali na vida. Aí eu vou entrar em relação a isso, por que que isso acontece. Vamos entrar também em outras informações de como resolver, né, o que pode ser visto para poder mudar essa realidade, porque o plano do Criador, o plano dessa nova fase do planeta não é que a gente tenha também problemas para viver uma vida próspera. O plano do Criador é que a gente consiga viver dentro da prosperidade, da alegria, dos sentimentos positivos. E, claro, né, situações relacionadas ao financeiro e outras questões na nossa vida podem travar, né, pode atrapalhar isso tudo. Oi, boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Tá bem no comecinho, a gente não passou ainda informações ainda não. Mas que bom que vocês já estão aqui. Pega bem no início da live também, tá? Então vamos lá. A gente sempre ouve a frase, né? Essa frase, o poder da cocriação está em nossas mãos, né? Como filhos do Criador, a gente tem esse poder em nossas mãos. Mas por que é que às vezes é tão difícil a gente conseguir cocriar, né? Onde que barra, onde que trava os processos aí? Muitas vezes, na verdade, é mais fácil a gente cocriar aquilo que a gente não quer viver do que aquilo que a gente quer viver. Por quê? Aonde que é, né? É simples. Assim, antes de tudo, né? Eu já esquecendo essa parte. A gente tem esse direito de ser co-criador porque nós somos parte do Criador, de todos os universos, né, de todos nós. Então, assim como ele, quando ele fez quando foi criado, né, o primeiro ser adâmico, e foi feito esse projeto, que era o projeto do ser adâmico, né, no caso terrestre aqui no nosso planeta, e foi criado ali aquele primeiro ser humano com 12 hélices de DNA ativas. Desde o início, o Criador foi trazendo esse gene Elohim, né, o gene de Deus, que nos dava esse poder de cocriar, de conseguir ser como ele, né? Então, poder cocriar realidades, cocriar matéria, cocriar até coisas na nossa vida, né? Cocriar cura,
cocriar, ó, o trava-língua, cocriar modificações em nossas vidas. Então, tudo isso estava nas nossas mãos a partir do momento que a gente pensasse, enfim, sobre aquilo. Então, se nós viemos da fonte, se nós temos parte desse gene do primeiro ser humano adâmico em nós também, então nós temos sim o direito de cocriar assim como foi no início, né? Porque assim, só voltando um pouquinho, a gente conversou mais sobre isso lá na live sobre sobre a raça adâmica, se falou sobre isso, e foi em outras também que eu entrei um pouquinho sobre esse assunto. Sobre a questão de todos nós, e outros espiritualistas também entraram nesse assunto, né, de que todos nós estamos ascendendo as outras 10 hélices de DNA, né, que até então nós só temos 2 ascendidas, né, liberadas, abertas ali, que são as de sobrevivência, mas a partir do momento que a gente conseguir passar por todas as liberações, tudo aquilo que está dentro do plano espiritual, a gente vai abrir, vai acender essas outras 10 hélices e vamos poder cocriar, assim como a fonte, vamos poder ter todo esse diferencial que o Criador trouxe pra gente, né? Que é direito nosso, assim como o primeiro ser humano adâmico, né? Então, assim como a gente tem esse direito de cocriação. Mas voltando então lá no início, né? Mas por que a gente só cocria coisa negativa, né? É tão mais fácil cocriar coisa negativa. Simples, porque sempre quando a gente vai fazer, mesmo que seja inconsciente, o pensamento em algo negativo, você já pensa com o sentimento daquilo, sabe? Você já pensa naquela coisa que você não quer viver, mas já sentindo dentro do coração aquilo que você não quer viver. E esse é o segredo da cocriação, é pensar naquilo que você quer, mais o sentimento. O que pega nisso, se você só pensa em algo, mas não coloca o sentimento, você não sente aquilo acontecendo na sua vida, dificilmente você cocria aquela realidade. Mas se você colocar o pensamento, mas o sentimento pleno que aquilo está acontecendo, aquilo acontece, gente, e assim é fato. Outra dica que é muito importante trazer, para a gente ir aprendendo a lidar com a cocriação, é começar no pequenininho, começar no mais simples. E aí, aos poucos, você vai cocriando coisas maiores para sua vida. Por exemplo, hoje, vou usar um exemplo bem simplesinho, assim. Hoje eu tô com vontade de comer uma trufa. Trufa? Um chocolate. Vamos usar o chocolate. Eu tô com vontade de comer um chocolate, só que é um chocolate específico, e exatamente nesse momento eu não tenho dinheiro para comprar aquele chocolate. E agora, como é que faz? Aí você pensa, você já pensa no chocolate na sua mão, você já saboreando aquele chocolate e pensando, nossa, que delícia esse negócio. Sabe, é esse pensamento com sentimento, sabe? Assim, até enche a boca de saliva ali de imaginar aquele chocolate. Gente, é dito e certo, assim, se você não colocar nenhuma crença dominante por trás, nenhuma trava, que agora eu vou entrar nas questões das travas, se não tiver nada atrapalhando o processo ali, no seu pensamento, mas o seu sentimento, uma mágica vai acontecer, esse chocolate vai chegar na sua mão, sabe? Ou alguém, ou um amigo vai, sei lá, vai chegar na sua casa e vai trazer o chocolate que você quer pra você. Ou então você descobre, sei lá, você ganha alguma coisa, algum sorteio, aí na hora que vai ver o prêmio é o chocolate. Vai acontecer alguma parada, o universo vai manipular as pecinhas aí e você vai ganhar o bendito do chocolate, gente, isso é fato. Deixa eu até usar um exemplo que aconteceu um tempo atrás com a minha vida, né? Coisa simples, assim. A gente estava indo para um evento, antigamente eu participava muito de eventos relacionados a roedores, tá? Mas a gente fazia esses eventos sempre em um local público, né? Assim, uma área aberta, num parque da minha região. Da minha região não, um pouquinho longe daqui, mas era dessa cidade. E era um local aberto. Então, assim, se chovesse, né? Ferrava, ia molhar todo mundo, né? Aí teve um dia que a gente foi e logo, assim, o tempo tava meio termo, sabe? Entre nublando, entre querer chover, mas até então não tava chovendo, né? Aí o que aconteceu? Eu já, antes de chegar no local, eu já imaginei que teria um local específico pra gente ficar, se caso começasse a chover.
ia acontecer alguma coisa ali e ia ter esse local. Eu já imaginei com o sentimento daquilo acontecendo. Era um trem assim que não tinha essa possibilidade porque era um parque aberto. Não ia ter, sabe, só tinha árvore lá, não tinha como. E era sempre no mesmo lugar que a gente fazia os nossos encontros, né? Aí o que aconteceu? A gente foi chegando nesse local, eu e mais a nossa turma ali, né, do encontro. Aí não me tem ai gente, como é que é o nome? Uma tenda enorme assim, no meio do parque, né? Aberta lá, já prontinha. Aí as outras pessoas que estavam comigo até falaram, não, mas essa tenda deve ser de alguém, vai ter algum evento. E a gente olhando para aquela tenda e não tinha ninguém, já era um pouco tarde, não tinha, sabe, não tinha justificativa aquela tenda ali, né? Aí o tempo nublando, começando a querer chover. Aí, não, vamos pra lá. Aí as meninas, não vamos, não sei o que, vamos, não vamos. Algumas queriam ir, outras não. Eu falei, gente, vamos pra lá, é um presente do universo pra gente. Olha só, não tem ninguém lá, a tenda tá lá pra gente. Aí, por fim, a gente resolveu e foi pra tenda. Mais tarde choveu pouco, chuviscou, mas a gente estava protegido embaixo dessa tenda. E ninguém reclamou a tenda. Pelo que eu entendi, tinha tido um evento no dia anterior, naquele local. Quem trouxe aquela tenda tinha sido a própria prefeitura e ela ainda não tinha tirado a tenda do local. E o universo preparou tudo, já estava preparando um dia antes para a gente chegar lá e a tenda está exatamente naquele local, sabe? Assim, da forma que a gente precisava. Então, o sentimento mais imaginar, né, já pensar a coisa acontecendo, fez com que fosse cocriado uma tenda ali naquele local. E, gente, aqui, onde a gente vive hoje, nessa Matrix, tudo que acontece fora é aquilo que a gente pensa dentro, tá? Então, a gente, se eu não me engano, acho que é o Hélio Couto que fala sobre isso. Tudo, pode olhar qualquer coisa à sua volta. A cama onde eu estou agora, sabe? A penteadeira na minha frente. Tudo, aí onde você estiver, o que tiver à sua volta, tudo isso foi cocriação de vocês. É a mente de vocês que criaram aí isso. Tá? Muitas vezes de forma inconsciente, mas tudo que vocês pegam, tudo que vocês conseguem provar, né, experimentar ali, experimentar seria a palavra? Presenciar, enfim, ter qualquer tipo de sentimento ou qualquer um dos sentidos em relação àquilo, tudo faz parte da sua cocriação. A gente está cocriando assim o tempo todo, a cada minuto. É só você parar e pensar. Você tem alguma coisa para fazer amanhã. Você já está pensando como que vai ser o dia de amanhã. Você já está cocriando o amanhã. Você já está resolvendo como que vai ser. E aí, como esse dia vai ser, o peso que ele vai ter, se vai ser um dia bom, um dia ruim, vai depender da forma que você está pensando agora. A gente cocria o nosso dia seguinte. Nosso dia seguinte não, as nossas próximas horas, o tempo todo, sabe? A gente vive num presente o tempo todo cocriando os passos, né, os minutos, segundos que vai vir à frente. Então, é por isso que eu sempre, assim, a espiritualidade me ensinou. No início eu não era assim, não. No início eu cocriava muita coisa errada, sabe? Mas tudo que a gente pensa e a gente coloca sentimento se torna real. Tá? Se você não colocar foco, aquela realidade não acontece. Parem e pense, alguma pessoa aí que vocês devem conhecer, que a pessoa direto acaba sendo assaltada. A coitada da pessoa já está sendo tão assaltada, assim, ela vive tanto nesse cenário de assalto, que ela tem medo até de sair de casa, porque ela já imagina que vai ser assaltada. Por que vocês acham que ela é tão assaltada assim? Ela já está tão traumatizada, ela já tem tanto aquele sentimento de medo de ser o tempo todo assaltada, aí ela já imagina o cenário que ela vai ser assaltada. O que vai acontecer daqui a algumas horas, na hora que ela sair do trabalho dela, ou se ela estiver indo para algum local? É sobre isso que a gente está falando, né? Cocriação está mesmo na mão da gente o tempo todo, só que a gente precisa trabalhar essa cocriação da forma correta. Nós somos a carta do mago. Quem conhece um pouquinho aí das cartas, né, do baralho, eu não lembro se esse é o tarô ou é o cigano, acho que é o tarô. Mas existe uma carta, que é a carta do mago, que ele, e também tem o arquétipo do mago, tá? E o significado dele é
o poder da alquimia para criar o que ele quer, né? Então ele consegue criar tudo, criar até conexões, sabe? Então nós também temos esse poder. Se você quer conexões positivas, pense em conexões positivas. Por exemplo, vamos usar outro exemplo, aquela pessoa que fala assim, frase bem comum, né? Bem comum. Tudo que é homem não presta. O que essa pessoa vai cocriar para a vida dela? Sabe? Ela tá numa festa lá, tem 5 pessoas, 4 pessoas de boa, gente boa ali. Vai ter só um que é cafajeste no meio daquela turma. Quem que essa pessoa vai atrair, gente? É cocriação, é o tempo todo isso acontecendo na vida da gente. Deixa eu só ver se eu não perdi nada, que eu disparo a falar, né? Peraí. E outra coisa que pega, porque quando a gente pensa, né, por que é tão difícil cocriar, aí entra os padrões financeiros, né, esses padrões que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. E assim, dentro desses padrões tem de tudo. Então tem a questão ancestral, sabe, dos nossos ancestrais, avó, bisavó, enfim, bisavô. Ter sempre um pensamento em relação a dinheiro, quando a gente pega na parte financeira, né, profissional, ter sempre um pensamento, aí ele acaba sempre imaginando que as coisas vão ser daquela forma, aí esse filho vê o pai dele imaginando que as coisas vão ser dessa forma, ele já cocria essa realidade também, aí o filho desse filho, sabe, vai nessa corrente aí, sem fim, de sempre cocriar aquele mesmo padrão, porque a gente sempre foi pobre, sempre vai ser pobre, a gente tem que ser pobre porque é humilde que vai entrar no céu, porque nenhum rico entra no céu, porque na Bíblia tem um pedaço lá que fala que rico não entra no céu. Isso tudo é padrão financeiro que a gente vem ali, né? Ou quando é pequenininho ali, aí a mãe já pega e fala que dinheiro é sujo. Gente, se você enfia... É só parar um pouquinho e pensar. Se você escuta que algo é sujo, que é nojento, não pega eco, você vai querer pegar nisso? Sabe? Não tem como, ninguém vai querer pegar. Aí tá, você cresceu e já sabe que dinheiro não é tão... Não tem essa necessidade de ser visto dessa forma. Mas já foi criado isso na sua cabeça. Lá de pequenininho você ouviu isso. Isso já tá lá no seu subconsciente, de imaginar que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro faz mal. Então, se você já tem isso lá no seu subconsciente, por que você vai querer isso perto de você? Você não vai querer. Você vai querer afastar isso de você. Aí, tipo, ganha na loteria, né? Aí, naquele primeiro momento, fica super feliz. Nossa, tô rico. Aí, daqui a pouco, sua mente, seu subconsciente já começa a mandar mensagem. Não, se livra disso. Põe pra lá. Isso é ruim, faz mal, vai causar algum problema. Aí, daqui a pouco, você já tá perdendo dinheiro. O dinheiro escoa. Por isso que tem tanta gente aí que ganha na loteria que fica pobre rapidão. Por quê? Porque tem agonia de ter aquele dinheiro perto deles. Eles podem até não entender. Muitas vezes é o subconsciente deles que fazem isso. Porque está implantado ali. E é por causa disso também que se fala tanto da necessidade da gente fazer reprogramação mental. Para a gente mudar a forma de lidar com essas questões. E a reprogramação, ela sempre vai... É importante que a gente faça no momento do sono. Porque é nesse momento que o nosso subconsciente toma a frente, né? É ele que toma conta ali da nossa mente, né? E é nesse momento que ele consegue absorver lá para dentro as informações que você precisa para mudar sua forma de pensar, tá? E assim, falar tudo isso de pensar, de ter o pensamento no que você quer, cocriar e tal, não vai ser 100% possível se você tiver tantas amarras, né? Tanta coisa interna, tantos padrões ainda enraizados ali te travando. Você pode até cocriar coisas menores, mas quando chega a hora de cocriar coisas grandes, aí dá aquele trava, sabe? Você meio que fica assim, não, eu não quero. Eu não quero encostar nisso, eu não quero saber disso. E isso é tudo interno, a gente não é de uma forma entendível aqui, né? É bem no inconsciente, mas a gente quer afastar aquilo da nossa vida, né? Então tá, vamos lá. Um dos problemas é a questão ancestral, tá bom?
Outra coisa que pega muito são pactos e contratos de outras vidas. A gente fala, assim, quando vocês verem aí coaching falando sobre esse assunto, quando vocês verem muitas pessoas falando sobre esse assunto, eles não puxam para o lado da espiritualidade. Pode até puxar um pouco sobre essa questão de reprogramação mental, sobre alguns padrões que precisam ser quebrados, familiares e tudo mais. Mas quase ninguém, assim, não, quase ninguém não, minto, né? Muita gente tá falando agora, né? Mas antes, quase ninguém puxava pro lado espiritual. E tem muita questão espiritual aí rolando também. Por exemplo, se você, numa outra vida, você fez um pacto ali dentro de uma religião que você ia ser para sempre pobre, né? Ou eu não lembro quais religiões que tem isso, sabe? Que tipo assim, não vai ter nada, sabe? Vai abrir mão de tudo, né? Vai viver só de doações, coisas do tipo. Você fez um pacto dentro daquela religião para poder ser assim. Foi lá numa vida, sei lá quantas vidas atrás. Mas se você não conseguir cortar esse pacto, e aí nessa hora entra a apometria, auxilia muito nessas questões, e tem outras técnicas também, né, que a gente pode fazer, esse pacto vai ainda intervir nessa vida de agora, sabe? Vai atrapalhar. Outra coisa que é bom olhar é a questão da numerologia, né? Às vezes não, 100% de vezes praticamente, na numerologia a gente também encontra essas informações. Se existe alguma questão de outras vidas, que você ficou em débito com alguém, ou então que você fez alguma coisa por causa de dinheiro, porque é um ciclo, sabe? A gente é uma roda, até então somos uma roda de samsara aqui. Então, se numa outra vida você matou por dinheiro, você humilhou por dinheiro, você fez alguma coisa negativa com alguém por conta do dinheiro, nessa vida vai ser meio complicado você ser rico, sabe? Porque a gente, né, um momento tá lá em cima, no outro vai ficar lá embaixo, porque é hora de pagar os karmas. Então tem essas questões também que pegam ali, né? Então, pactos, os karmas, isso aqui que eu tô falando para vocês é na questão de cocriação de coisas muito grandes, né? E claro, todos nós temos o sonho, sim, de cocriar coisas grandes e temos, sim, o direito de cocriar, porque o que aconteceu nas outras vidas, sabe, a gente tá resolvendo, a gente tá pagando, tá resolvendo, tudo tá tentando mudar aqui como pessoa, para fazer nessa vida totalmente diferente. Então, por que coisa que aconteceu há sei lá quantas vidas atrás ainda tem que intervir nessa vida da agora, sabe? Não é certo isso. Quer dizer, é certo porque são os karmas, né? Mas se a gente tá com o intuito de mudar e não fazer mais, não cometer esse tipo de erro, é justo que o universo veja essa mudança em nós e queira trazer algo novo para nossa vida, né? O Criador, ele não é carrasco, ele não quer que a gente passe necessidade ou que a gente não seja feliz. E outro detalhe, gente, cocriação, prosperidade, padrões, prosperidade, né? Cocriação, prosperidade e tudo mais, não é só na questão financeira, é tudo na nossa vida, ainda tem isso, né? Como que às vezes a gente pensa que só dá para ser próspero se tiver muito dinheiro na conta, se tiver a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, enfim, a vida, né, financeira ali dos sonhos. Mas não é isso. Tem muita gente que tem tudo isso e não é próspero, sabe? São pessoas que são totalmente infelizes. Prosperidade, dentro daquilo que a espiritualidade me explicou, é ser uma pessoa que tem em si, né, a felicidade, né, a alegria, sentir o amor primeiro por si só, né, por você, para depois receber esse amor do próximo, e o que mais? A parte financeira, ok, né, também, e ter saúde, sabe, ter essa força, o ânimo para viver. Então aí que entra, né, a questão da prosperidade. Às vezes, a gente vai ver muitas pessoas vivendo bem assim, na situação mais humilde e tal, mas elas são muito mais prósperas, muito mais felizes do que muita gente aí cheia da grana, né? Tá. Então, contratos, né, de outra vida, entra aí nessa questão dos pactos também. E deixa eu ver o que mais. Tem a questão dos padrões de merecimento. Aí entra também crenças dominantes, tá? A gente, às vezes, a gente fica
normalmente quando tem alguma dificuldade ali dentro do amor próprio, principalmente, né, e também até por questões de feridas emocionais, a gente meio que se sente não merecedor de ser feliz, de ter aquilo que a gente sonha para nossa vida, né? A gente, e muitas vezes, de novo, é bem inconsciente, por isso que é bom fazer a reprogramação mental. Outra coisa que ajuda muito é a utilização dos arquétipos. Tem vários arquétipos e cada um desses arquétipos eles vão tratar de um setor, né, dentro dos nossos bloqueios ali, de coisas que a gente pode mudar, e auxilia muito, sabe, vocês utilizarem os arquétipos também. Então, se a gente tem esses padrões assim, tipo, de não merecimento, tipo, mas se eu for rica, eu vou ser a única pessoa da família rica, né? Eu vou ser a única pessoa da família próspera. E o resto da minha família, como é que vai ficar? Isso tudo é subconsciente, tá? Aí o subconsciente já fala assim, não quero ser rica não, quero ser igual o resto da minha família, eu vou ficar assim mesmo. Tá bom, sim, eu não quero ser melhor que ninguém. Como se a questão do financeiro seria uma coisa de ser melhor que alguém, sabe? É tudo a mesma coisa, gente. Não tem a parte financeira faz com que um seja melhor do que o outro. Errado é quem pensa que é assim, sabe? Que acha que pode passar por cima do outro só porque tem um pouco mais de dinheiro. Tá totalmente errado esse tipo de pensamento. Isso não é ser próspero e nem ser financeiramente ou profissionalmente uma pessoa de sucesso, né? Vamos lá. Assim, eu posso trazer um monte de exemplos de cocriação que foi acontecendo na minha vida aqui pra vocês. Só que assim, vai ficar uma live enorme só na questão de cocriação. Então, meio que resumindo, contei esse, mas teve vários outros. A gente consegue mexer até com o tempo, gente. Quando você, por exemplo, você precisa ir em algum local. E aí, vou usar um exemplo bem simplesinho que eu tive outro dia. Porque assim, a gente pode conversar com o universo o tempo todo. Ele ouve a gente o tempo todo. Então, ele pode co-criar realidades pra gente o tempo todo, tá? Outro dia, eu tava indo pro parque. É mais ou menos perto da minha casa, mas eu tenho que andar um pouquinho. E eu tava levando meus animais pra dar uma volta, né? E aí, na hora que eu cheguei no parque, começou a cair gotinhas de água pra chover. Aí eu, não, gente. Eu queria tanto levar eles pra passear, né? Aí eu peguei e já comecei a imaginar a chuva parando e já conversando com Deus. Por favor, deixa eu só dar uma volta no parque completa. Aí você pode deixar a chuva cair. E eu já vi esse cenário, sim, a chuva parando e eu dando a volta no parque, né? E eu conversei com Deus desse jeito, e o que aconteceu? A chuva parou na hora. Aí eu consegui dar a volta no parque, os bichinhos ficaram felizes e tal. E aí, quando eu terminei de dar a volta, já indo, né, pra poder ir pra casa, aí a chuva começou de novo. Aí eu tive que apertar o passo e consegui chegar em casa. Mas olha só, deu tempo de dar a voltinha com eles. Então, por isso que eu falo, cocriação é pra tudo. A gente consegue cocriar coisas físicas, né, assim, no plano material. A gente também, também material, né, chuva é material, mas a gente consegue cocriar coisas conversando com o universo ou coisas para nossa vida. Às vezes a pessoa tá doente, né? Ela tá passando por alguma situação complicada. Ela começa a imaginar um cenário onde ela está em outro local, onde não existe aquela doença, não existe aquela dor, onde ela se sente feliz, sabe? De imaginar aquele cenário, aquele local, longe dali. Aos poucos ela vai melhorando e pode sim se curar. É possível a cura vir assim também, sabe? Então, assim, a gente começa fazendo dessa forma, cocriando coisas menores, né? E com o tempo a gente tá cocriando coisa grande e nem vê. Com o tempo você já vai conseguir cocriar o trabalho onde você quer, na empresa que você quer, ou você cocria sei lá, se você quer ser um empresário, você já cocria a sua empresa, você já vai imaginando a sua empresa ali do jeito que você quer, e aí as oportunidades vão surgindo para acontecer exatamente aquilo que você quer, né? Tudo vai acontecendo mágicas ao entorno. A pessoa certa entra em contato com você e traz aquela oportunidade. Vai acontecendo um monte de paradas ali que a gente não sabe nem como explicar, né?
Vamos lá. Tá. Aí assim, gente, pra você não conseguir, se caso você tiver uma situação financeira assim muito complicada, que você já fez de tudo, já fez, já fez processos de cura, tal, e mesmo assim você não tá conseguindo mudar a sua realidade, aí tem que ver que jeito que você tá vivendo também no seu dia a dia, né? Que jeito que você tá tratando, porque tudo é visto pelo universo, tudo no universo, o universo é racional, muito racional. Então é muito racional e matemático. E aquela parada assim de, como é que fala, de devedor, como é que é, de crédito, devedor e tudo mais, funciona com o universo, tá? Então se você faz algo positivo, o universo está te devendo. Mas se você faz algo negativo, aí você está devendo para o universo. Isso acontece o tempo todo. Então, é bom a gente observar bem como que a gente faz no dia a dia, sabe? Como que tá tratando as pessoas, como você tá vivendo, como que você tá reagindo ali com os meios à sua volta. Tudo isso é visto e contabilizado pelo universo para poder trazer para você o que você quer, para poder ver se você tá com esse débito positivo com eles, sabe? Outra coisa muito assim importante e entra dentro desse assunto também, dessa parte, é a questão de ser grato, sabe? A gratidão, ela auxilia muito a gente a cocriar. Oi, boa noite, Djalma. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar boa noite para vocês, mas todo mundo, boa noite. Então, voltando, né? Se caso a gente ganha, né, coisas do universo, a gente recebe bênçãos o tempo todo e a gente nunca agradece, só reclama, o que o universo vai entender? Sim, Djalma, pode escrever, tá? Pode escrever que eu vou ler aqui sua pergunta. Aí, enquanto isso, eu vou falando, tá? Você escrever, tá? Então, o que o universo vai entender? Poxa, se ela tá reclamando que ela tá recebendo, se tá ruim do jeito que tá, então vamos parar por aqui, uai. Não vamos mandar mais nada, não. Tá ruim, não tá legal, né? Às vezes a gente reclama de outras coisas, né, na vida da gente, porque a gente recebe, né? Por exemplo, na parte financeira, mas tá o tempo todo reclamando de como tá a saúde. Aí, sabe, não entra, fica... Isso, a gratidão é a chave que abre portas. Portas, realidades, tudo. Se as pessoas soubessem a força que existe dentro da gratidão, e assim, não é só falar, né? Às vezes a gente fala, eu sou grato tal. Mas você sentir, sabe, essa gratidão, nossa, é muito, muito importante, né? Se eu tenho um momento de colapso memorial, tá, vou esperar você terminar de escrever, tá, Djalma? Agora eu leio a pergunta toda, que eu acho que vai ficar mais fácil para o entendimento. Gente, eu passei a ter um hábito na minha vida. Eu comecei a ter esse hábito no momento de bastante... Foi um momento bem porrada, sabe, que eu tive, assim, aconteceu muita coisa. Então, eu me vi vivendo numa situação onde meu financeiro foi lá para baixo, né? Rolou muita parada, então não tava minha situação financeira no zero. Eu tava vendo as coisas indo água abaixo, mas nessa época, exatamente nessa época, eu adquiri o hábito de agradecer. Agradecer as coisas mínimas que eu recebia, sabe? As coisinhas pequenininhas que chegavam na minha vida, eu comecei a agradecer. Todo dia eu anotava no papel os motivos que eu tinha para agradecer. E era incrível, sabe? A energia da gratidão faz muita diferença, porque a cada dia, qualquer pessoa que olhava o cenário falava, gente, como é que essa menina tá sobrevivendo? Mas a cada dia acontecendo um novo milagre e eu ia vivendo um dia de cada vez. E agradecia cada dia, cada um dia de cada vez, né? Todo momento. E é um hábito, assim, que começou lá, né, atrás, foi em 2021, e até hoje. Eu não paro, sabe? Todo dia eu tenho que ter o meu momento de parar ali. Eu tenho um caderninho da gratidão e agradeço todos os dias tudo, tá? Peraí.
Se eu tenho um momento de colapso memorial, minha mente só fica travada em certo tempo e fica focada numa pessoa e não sai de lá. Ai. Tá, eu acho que ela ainda tá escrevendo o restante da pergunta. Vamos esperar. Renan, realmente minha vida mudou muito depois que tive a experiência da gratidão, de sentir realmente. Muda, né, Renan? Nossa Senhora, assim, eu queria passar de forma sensível para as pessoas a diferença que faz, né, a gente ter esse hábito da gratidão. Nossa, não sei nem como é que se explica. Será que ao mesmo tempo essa pessoa também está tendo o mesmo efeito de ficar pensando no mesmo tempo que você está pensando? Olha, assim, o que rola às vezes, tá? Existem várias formas, ou só fica na minha cabeça. Tá, vamos lá. Existem várias formas da gente ficar o tempo todo pensando numa pessoa só. Eu acho que eu entendi isso também, tipo assim, é o mesmo cenário, ela tá pensando numa pessoa dentro daquele cenário e ela quer saber se a outra pessoa também tá pensando nela dentro daquele mesmo cenário, deve ser isso, né? Ou é só um pensando no outro, tá? Mas de qualquer jeito vale para as duas situações, tá? Vamos lá. Às vezes não, quase sempre, né? Como todos nós estamos interligados, né? Todos nós estamos conectados. Se a gente fica pensando muito em outra pessoa, a pessoa pode sentir de lá. Aí, às vezes, ela pode sentir ou um toque, ela pode sentir de várias formas diferentes, tá? Ou toque, ou às vezes ela pode lembrar, por exemplo, vamos usar exemplos, né? A pessoa A, a pessoa B. A pessoa A não para de pensar na pessoa B. A pessoa B tá vivendo a vida dela lá, tranquila, né? E a pessoa A pensando, o tempo todo. Essa pessoa B, em algum momento do dia dela, pode ser que ela lembre de alguma coisa relacionada àquela pessoa. E lembrar de alguma coisa vai ser em todos os âmbitos. Então, se a pessoa A tá pensando de forma negativa para a pessoa B, pode ser que em algum momento a pessoa B sinta, né? Vem aquela pessoa na cabeça dela. E pode vir até o sentimento negativo que aquela pessoa tá mandando para ela, né? Agora, se for positivo, também, a pessoa B, em algum momento, ela pode sentir aquela coisa, né? Ela pode, ou ela vai lembrar da pessoa, ou vai pensar em alguma coisa relacionada àquela pessoa. Só que existem outras questões, principalmente nesse momento agora no planeta. Tem situações onde existem amarrações amorosas. E por isso, uma pessoa fica pensando muito na outra. Isso, ela acabou de falar, né? Questão de amarrações. Quando uma pessoa fica pensando demais na outra e existe uma amarração que tá fazendo aquilo, sabe? A pessoa ficar ficcionada na outra. E assim, a gente até explicou aqui em algumas lives, essas amarrações, essas coisas, magias, enfim, que as pessoas fazem, é sempre pactos que a pessoa que tá fazendo faz com um ser negativo, tá? Então, ela pega, vai lá, pede para se fazer ali e tal. Aí, aquela pessoa que trabalha com a espiritualidade ali, com aquele tipo de espiritualidade, vai fazer um pacto com o espírito, com uma influência que tá ali para poder trabalhar para quem pagar melhor para ela. Que vai ser ou bebida, enfim, cada um vai receber de uma forma, né? E aí, esse ser, né, negativado, vai lá na cabeça da pessoa A, que é ela que tá pensando demais, né? E fica falando, ó, pensa em fulano, você gosta de fulano, não sei o que de fulano. Fica na cabeça da pessoa, né? E aí, o que acontece? Aí essa pessoa vai acabar pensando demais mesmo. Só que assim, nesse momento, no planeta, tudo isso está sendo quebrado. Então, até mesmo questões relacionadas a amarrações, feitiçarias negativas, tá, gente? Coisas negativas para poder fazer mal ao outro, tudo isso está sendo quebrado, não vai ter continuidade. Às vezes também existe umas questões de obsessão mesmo, né? A pessoa ficar obcecada na outra e fica o tempo todo pensando nela. Só que a pessoa B não quer saber dessa pessoa A, né? E se em algum momento tá atrapalhando a pessoa B, ela tá achando ruim e tal, ela pode, sei lá, fazer um divórcio energético, aí ela corta esse vínculo, assim, corta esses pensamentos.
Então, acaba que a pessoa B nem tá pensando nela, nem tá, sabe, tá vivendo a vida dela lá de boa. E só a pessoa A que tá desesperada. Entende? Então, tem vários fatores, assim, mais relacionado à magia, isso a espiritualidade já explicou, né, e já tá sendo explicado até em outros locais, o bichinho mexendo aqui no coisa da câmera, e já foi explicado por outros espiritualistas, tá sendo quebrado, sabe, magias, coisas negativas que estão sendo feitas, e tá sendo quebrado porque as próprias pessoas também estão recebendo esse fortalecimento mental, energético também, vibracional e tudo mais, para que elas não precisem mais passar por essas situações. Elas não deixem mais que esse tipo de situação chegue na vida dela, atrapalhe a vida dela de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente, estamos sendo hackeados uma mente do outro. Sim, nós estamos todos conectados, nós somos seres, e a telepatia também está aumentando muito, né, a questão da telepatia. Então, todos nós estamos conectados de alguma forma, né, de alguma forma a gente sente que o outro tá sentindo, tá fazendo e tudo mais. Uma prova disso, outro dia eu fui prestar serviço, né, uma pessoa, né, e ela tava aguardando um outro cliente. Assim, não é que ela tava aguardando, ela tava na cabeça dela pensando que ela precisava falar com tal cliente, que ele precisava ir ali no estabelecimento dela e tal. E aí, ela tava pensando, só que ela tava sem tempo de entrar em contato com esse cliente. Olha só que louco. Aí ela tá lá, tal, a gente tava conversando, né, sobre o nosso trabalho, enfim, que eu tinha ali para fazer de trabalho com ela. Aí, de repente, a pessoa que ela estava pensando chega no local. Ela: não acredita, eu tava pensando em você agora, só não tinha te ligado ainda, porque eu tava sem tempo. E ela, então a gente sincronizou o pensamento, as duas até brincaram, e olha, elas não têm nada a ver com espiritualidade, elas não entendem nada de espiritualidade, nenhuma das duas, e conectaram o pensamento assim de uma forma surreal. Você pensa na pessoa, a pessoa te liga, ou então você pensa em ligar, quer dizer, é o mesmo cenário, né? Você pensa em ligar para a pessoa te liga, sabe, coisas desse tipo, tá rolando muito agora, por causa da questão da telepatia. Aline, mas tipo, se por acaso for uma pessoa encarnada obsediando outro encarnado, como será que a espiritualidade lida com isso? Diga em relação à quebra de magias, neste caso, mental de um encarnado a outro. Tá, existe também, tá? E a apometria também auxilia nessa parte. Eu sempre costumo dizer, né, eu às vezes falo nas conversas tal, que a gente não deve ter medo das pessoas que estão no outro plano, né? A gente não é nem medo a questão, a gente tem que ficar cabreiro com os que estão aqui nesse plano, né? Porque os que estão no outro plano, o máximo que eles podem tentar mexer na nossa mente para poder fazer com que a gente cocrie a realidade que eles querem. Mas os que estão aqui nesse plano, eles ficam ali, né, atormentando. E de alguma forma, seja fazendo magia, seja, sei lá, mandando energia de inveja, coisa negativa, mais ainda, né? E os que estão no plano de lá, a espiritualidade entra, leva, né? Leva para outros locais, enfim, nossos guias, mentores auxiliam. A não ser que a nossa vibração esteja baixa. E a gente acaba atrapalhando. Chamando, né, que aquela coisa de vibração semelhante acaba atraindo outra vibração semelhante, né? Mas é muito difícil a gente ficar o tempo todo em alta. Então vai ter momentos que a gente pode ter um pico de queda, e é naquele pico de queda que essas espiritualidades acessam a gente. Eu acho que você se lembra, Renan, que a gente conversou que vai chegar um momento que vai ocorrer a separação do joio do trigo, né? E todos aqueles que não forem para ficar aqui vão ser levados daqui. Primeiro vai ser esses seres que já estão desencarnados. Aí eu tô olhando ali que agora, além da vela vibrando, a penteadeira fica piscando a luz para confirmar. Então, vai ter esse limpa. Então, num primeiro momento, vai ser a espiritualidade... vai ser os que estão nos outros planos, que vão ser levados, né, para fora. Esses seres que estão nos outros planos são exatamente os seres que quem faz essas magias, faz os pactos ali com eles, né, faz esses trabalhos com eles.
Então, por aí já começa, né? Quem faz magia, quem faz pacto negativo, não vai ter mais com quem fazer, porque eles vão ser retirados daqui. E quem fica aqui no plano, que utilizava desses meios, né, para poder fazer alguma maldade com alguém, vai chegar um momento que eles não vão ter com quem, né, pedir auxílio, eles vão se debilitar, porque muito dessa energia que eles utilizam na vida deles também vem desses seres, então eles vão ficar debilitados de alguma forma, pode vir até doenças, sabe? E aí começa a vir as colheitas de todas as maldades que foram feitas até então. Nada nessa vida é plantado sem ser colhido depois, gente, isso é claro. Por isso que é muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente faz com o outro, porque tudo volta pra gente, em algum momento volta, tá? Então, se for para desejar algo para alguém, deseje luz, deseje paz, saúde, amor, alegria. Nunca algo negativo, tá? Então, essas pessoas que ainda faziam esses tipos de pacto, elas não vão ter com quem fazer e elas ainda vão sofrer baixas energéticas, porque não vai ter uma espiritualidade do outro lado auxiliando na energia dela. E com isso, aí vai começar a vir doenças ou pode vir situações, vai acontecer coisas ali que vai chegar um momento que essas pessoas vão ser retiradas também desse planeta, tá? Isso é fato, isso faz parte do que a espiritualidade está mostrando. Pode ser que aconteça de uma forma um pouco mais devagar, mas vai acontecer. E quem é vítima desse tipo de coisa, né? Dessas obsessões de seres encarnados, quando vocês conseguem firmar com a espiritualidade que auxilia vocês, por isso que é muito bom, muito importante firmar com os guardiões, porque são eles que vão na linha de frente nessas guerras espirituais. Aí entra Exu, Pombagira, né, que é os nossos guardiões. A gente precisa firmar com eles, porque são eles que têm a energia aqui da 3D, então é eles que conseguem bater de frente com esses seres negativados, tá? É mais fácil para eles. Os seres angelicais é muito mais difícil para eles virem, assim, não é que é impossível, mas é um pouco mais difícil para eles virem, sabe? Então quem faz essas quebras, assim, esses bater de frente, são os nossos guardiões. Quando a gente firma com eles, a gente vai viver livramentos o tempo todo, sabe? Você vai ter livramentos o tempo todo. Um exemplo que aconteceu nessa noite aqui comigo. A energia do planeta hoje está bem baixa, está bem complicada, tá? E quando a energia do planeta tá baixa, não tem jeito, eles ficam, essas espiritualidades negativas, né, mais densas, eles ficam andando por aí para tudo que é lado, eles ficam mais atormentando a cabeça das pessoas, né? Aí o que aconteceu? Eu fui no banheiro à noite e tal, e assim, eu não gosto de ficar acendendo as luzes todas da casa quando eu levanto à noite. Primeiro porque eu fico quase cega, né? Porque é um monte de luz, né? Aí às vezes eu vou só com a lanterna do celular. E vou andar no escuro aí mesmo. Tem vezes que eu já andei até no escuro total. E aí eu entrei no banheiro e tal. Aí, na hora que eu fui sair do banheiro, que eu tava com o celular na mão, alguma coisa, sei lá o que aconteceu, só sei que o celular escapuliu da minha mão, bateu na quina, né, do vaso. Poderia ter caído dentro, mas não caiu. Bateu na quina e caiu pra fora. Foi duas coisas. Primeiro, eu senti que alguma coisa empurrou o celular da minha mão e fez com que batesse ali e caísse pro lado de fora. E outra coisa, na hora que empurrou, que era para ter caído dentro, alguma coisa empurrou ele para fora. Então, eu vou entender que é quem? Que é a espiritualidade de luz que me auxilia, que fez com que meu celular não caísse ali dentro, caiu para fora, sabe? Então é a proteção, e a gente vive proteções direto. Lá no canal tem alguns vídeos onde eu falo dos livramentos. Já tive livramento de morte, tá? De morte de acidente, assim, de tentativa de me matarem por causa de coisas, que é também, dentro desse exemplo seu, Renan, é um obsessor encarnado que tá aí, né, que a gente tem coisas de outras vidas, né, que vem, então não desiste, passa, pronta, né, ainda fica tentando fazer alguma coisa, mas graças a Deus eu tenho uns guardiões, assim, que não viveria sem eles. Não sei como seria a minha vida sem eles. Eles me protegem o tempo todo, eles me livram o tempo todo. É muito bom a existência deles. Deixa eu ver. Engraçado que acontece bastante coisa com o seu celular. Será que é por causa do
Será que é por conta do celular ser uma ferramenta de trabalho? Com certeza, Renan. Com certeza. Eles querem de todo jeito impedir que esse trabalho seja feito. E já aconteceu algumas coisas com o meu computador também, tá? Mas costuma acontecer mais com o celular, né? Que as gravações são feitas aqui no celular. Porque o computador, qualquer coisa a gente pega emprestado ali com alguém e tal. Mas o celular eu acabo precisando dele todo dia. Todo dia eu tô respondendo pessoal, todo dia tem material, coisas novas para serem feitas. Então eu dependo muito do celular e direto, tem alguma coisa acontecendo com ele, alguma coisa tentando, né? Mas igual eu tinha falado antes, né? Graças a Deus, os meus guardiões, a espiritualidade que me acompanha, tá o tempo todo ali em cima, guardando, protegendo. Bem, se um dia ficar sem celular, mandaremos sinal de fumaça, mas o trabalho continua. Pois é, vou ter que aprender aquela linguagem lá dos barulhinhos. Não pode parar. O importante é não pode parar de jeito nenhum. Não, a gente não para esse trabalho com a espiritualidade, não. E a espiritualidade também não deixa, tá? Eles tomam conta, e assim, todos os dias também eu solicito, eu peço deles esse auxílio na proteção dos meus equipamentos aqui de trabalho. Sempre quando eu vou começar a live também eu peço essa proteção. Sempre, sabe, o tempo todo eu tô pedindo e pedindo e já agradecendo a proteção deles sobre minha vida e sobre os aparelhos aqui também, sobre a vida da minha família, enfim, de todos que me rodeiam. E eles protegem, sabe? A gente só precisa lembrar de conversar com a espiritualidade. Até hoje cedo eu conversei com uma pessoa, esqueci com quem foi. Foi exatamente sobre isso, né? A gente tá difícil para quem tá, né, tentando buscar ali uma forma de se proteger espiritualmente, fazendo, né, as coisas. Imagina para quem não tá fazendo nada, né? Não tá deixando a Deus dará. Eu fico pensando, como que deve estar a cabecinha dessas pessoas, assim, aquelas pessoas assim que não faz nada, sabe? Não faz uma oração, às vezes tá só no bar, sabe? Tá vivendo a vida louca aí, sabe? Ou no bar, não que o bar seja um problema, gente, mas às vezes fica o tempo todo anestesiado com algum vício, alguma coisa assim. Imagina como que tá a cabecinha dessas pessoas, o tanto que eles devem estar sendo atormentados nesse momento, né? Eu fico pensando, eu penso muito, assim, nessas pessoas também. Nossa, gente, a gente saiu totalmente do tema da live, né? Vamos voltar, então. Vamos focar. Ai, peraí, deixa eu ver onde que a gente parou. Tá. E assim, também... Nossa, já esquecendo de falar disso. Tem também a questão do sagrado feminino e o sagrado sagrado masculino. Sagrado feminino e sagrado masculino, tá, gente? Entra dentro disso. Porque são união dos dois. E lembrando de novo, todos nós temos os dois polos em nós, dentro de nós. Claro que um vai se mostrar mais que o outro, mas todos nós temos os dois. O ato de sempre pensar no espiritual, nos guardiões ou na gratidão é uma forma de oração. Sim, você de forma telepática tá conversando com eles, tá? E às vezes não precisa a gente fazer aquele monte de oração, não, sabe? Não precisa ficar falando, repetindo orações, não. É só falar, meus guardiões, toma conta, entra na frente, vai. Toma conta aqui que eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação sozinha. Já ajuda. E fora que você pensar nos seus guardiões, você tá trazendo a vibração deles para sua vida. E é uma vibração de luz e você se conecta com essa vibração, tá? Tá, não, eu respondo para depois não perder, tá, Renan? Mas tá tranquilo, não saiu também tanto assim do tema, não. Vamos lá. Aí tem o sagrado feminino e tem o sagrado masculino, todos nós temos os dois polos em nós, um vai se desenvolver mais que o outro, mas todos nós temos os dois e todos nós precisamos equilibrar os dois. Por quê? Porque como que funciona a cocriação? O polo feminino é criação, é imaginação, né? E é a conexão com o mundo espiritual, com o nosso eu superior. O polo masculino é a matéria, é o tornar algo físico, né, palpável, pegável aqui. Então, quando a gente vai cocriar alguma situação, quando você está colocando o sentimento, mais a imaginação, pensando naquilo, você está lidando com o seu sagrado feminino. Aí você já fica vendo, tal.
Se para poder aquilo acontecer na sua vida depende de outra situação, que você tem que tomar alguma ação, você está lidando com o seu sagrado masculino. Vou usar um exemplo. Teve uma vez que eu estava precisando ganhar, eu precisava de um liquidificador, aí eu estava participando de um bingo, estava ali montando minha casa, tinha acabado de morar sozinha, e eu estava sem, né? Eu tinha um liquidificador, mas ele tinha quebrado, né? Aí estava tendo um bingo e um dos prêmios era o liquidificador, né? Primeiro, eu resolvi participar da rifa, né? Não, antes de participar da rifa, na verdade, na rifa do bingo ali, eu já comecei a pensar, o cara me chamando lá, quem tava fazendo sorteio, me chamando para poder ir pegar o liquidificador. E eu já me imaginei feliz pra caramba, e já me imaginei em casa fazendo meu molho verde preferido com aquele liquidificador, e eu já sentindo o gostinho do molho pronto, eu já criei todo um cenário. Quando eu fiz isso, eu tava me conectando com quem? Com o meu sagrado feminino, imaginando e sentindo a situação. Aí, qual que foi o passo do sagrado masculino? Fui lá e coloquei meu nome no bingo. Eu falei, não, vou participar também. Fui lá pegar a cartelinha do bingo. Então, essa foi a conexão com o sagrado masculino. Sorteio vai, sorteio vem e tal. Ficou 2 prêmios pro final, exatamente o liquidificador e mais uma outra coisa que eu não lembro o que. E aí, no penúltimo, saiu a minha cartelinha, e aí na hora de escolher, eu podia escolher ou outro prêmio ou o liquidificador, e claro que eu escolhi o liquidificador, que era isso que eu tava cocriando desde o início do bingo, né? Olha só, mais um exemplo de cocriação, eu cocriei o liquidificador pra minha vida. Até tem essa história lá em um dos vídeos do canal, só não lembro qual deles, não sei se é no Despertar Espiritual. Então, assim, a gente precisa ter essa conexão do sagrado feminino com o sagrado masculino na hora de cocriar. Porque um vai, só que a maioria das vezes é inconsciente, a gente nem vê as coisas acontecendo, mas um vai fazer as coisas se tornarem físicas, matéria, que é o masculino, e o outro vai criar, imaginar, sentir aquela situação acontecendo, que é o feminino, tá bom? E ter em equilíbrio esses 2 polos, ter eles ok, abrem portas em outras situações em nossas vidas. Então, para grandes cocriações, também é importante que a gente tenha esses polos em equilíbrio, tá? Por exemplo, se você quer ter sucesso numa área profissional na sua vida, sabe? Você primeiro organizar seus 2 polos, ver questões relacionadas, porque assim, o polo feminino tem tudo relacionado à parte feminina da nossa família, tá? Pai e mãe, por exemplo, as suas tias da parte do seu pai, né, tem a ver com o seu sagrado feminino. A sua avó, por parte do seu pai, também tem a ver com o seu sagrado feminino, tá? E do outro lado é tudo relacionado ao sagrado masculino, ou a ancestralidade masculina, então entra tudo, tá? Então, o pai da sua mãe também é seu sagrado masculino, também tem a ver com a sua ancestralidade masculina. Entra tudo que tem a ver com pai, com mãe ou com ancestralidade masculina ou feminina, tem a ver. Então, quando a gente se resolve nesses polos, nas questões internas da gente que precisa ser resolvido, seja feridas emocionais, seja curas ancestrais, tudo mais, vocês estão curando ali também o sagrado feminino e o masculino de vocês, tá? E tem alguns vídeos lá no canal mostrando como que faz isso, para quem tá chegando agora, né, que tá a primeira vez na live. E tem também o link do YouTube, tá, do canal no YouTube também, aqui na bio do TikTok. E lá também tem o nosso grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, fazer parte do grupo, tá? E depois a gente vai deixar também essa live salva lá no YouTube, tá bom? Então, é necessário que a gente esteja em ok também com o sagrado feminino e masculino para poder conseguir cocriar ou entender, né, quando é cocriações menores, como que funciona esses polos para poder a gente conseguir cocriar. Vamos lá? Tá. E assim, gente, quando a gente não consegue resolver esses padrões financeiros, peraí. Minha cachorrinha sumiu, vou mentalizar a volta dela. Se não mataram ela, ela vai voltar, né? É uma vira-lata muito querida. Lupe, imagina. Primeiro, já sinto muito, porque eu sei que, nossa, a diferença, assim, a gente fica muito meio perdido ali quando a gente perde um bichinho, acontece alguma coisa com um bichinho. Então, eu já me
solidarizo com você na sua situação aí, porque eu já imagino como que é. Só que assim, muda o seu foco, porque eu vi que você já colocou ali, se não matarem ela. Sabe, se você tá colocando essa frase de pensar que alguém matou alguma coisa assim, você vai ficar pensando nisso. Então você vai cocriar essa realidade. Já mentaliza de outro jeito. Tipo, você não deve mentalizar aquilo que você não quer viver. Você tem que mentalizar o que você quer viver. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou mentalizar que eu não quero ser pobre. Você tá usando, sabe? Você tá focando na palavra pobre, não ser pobre. Não, você tem que mentalizar que você quer ser rica. Esquece o pobre. Por exemplo, no seu caso, que o seu titio sumiu, você já pensa assim, não, eu vou já pensar nela voltando para casa, eu vou pensar, tem que ser coisas mais detalhadas, sabe? Você pensa em alguém te ligando e falando, eu encontrei. Ou então, se você colocou no Instagram, em alguma rede social, olha, eu encontrei essa cachorrinha, é a sua, divulga, tá? E aí a gente entra de novo aqui no sagrado feminino e no sagrado masculino. Olha só, o feminino seu já vai pensar, né, nessa cachorrinha voltando para sua casa, junto com o sentimento de alegria dela voltando para sua casa. Já vai pensar na pessoa te ligando, né, ou nas redes sociais para você ir buscar ela. O masculino, o seu polo masculino, vai fazer o quê? Vai começar a disparar, colocar, compartilhar em tudo que é lugar foto dela, falar aí na sua região, sabe, nos locais próximos, postar o pet shop, enfim, coloca as fotos dela. Isso é o seu sagrado masculino trabalhando. É um exemplo, né? Para poder ela voltar para sua casa. E dá certo, gente. Um exemplo, um amigo meu, há uns 3 anos atrás, ele perdeu o gato deles. E o gato era assim, meio que família, era porque eles não têm filhos, né? Eu não sei se agora eles têm, porque tem um tempinho que a gente não conversa, mas nessa época era só o gato que eles tinham ali como filho. E assim, virou uma comoção, eu fiquei arrasada e comecei a ajudar eles. Aí o que eu fiz? Além de usar do sagrado masculino, esparramando para tudo que é lado ali, a informação do bichinho, né, compartilhando tudo mais, eu comecei a imaginar a pessoa entrando em contato com a menina, né, com a dona do gato, falando que tinha visto o gato em tal lugar, o gato estava de tal forma, tal, para poder ela entrar em contato. Demorou, não vou dizer para você que foi algo rápido, mas assim, se eu não me engano, em 2 meses eles conseguiram recuperar o gatinho deles, sabe? O gato estava numa casa próxima, estava sendo cuidado e a pessoa entrou em contato com ela. Então, foi, ao meu ver, foi sim uma cocriação. De tanto imaginar esse bichinho voltando para casa, de tanto imaginar, né, a pessoa entrando em contato com a menina, com o casal, e já imaginando também. Nossa, gente, sem brincadeira. Aí eu encostei na câmera. Eu chorei. Por quê? Porque várias vezes, e até hoje, só de lembrar, eu fico querendo chorar. Várias vezes eu ficava imaginando os dois com um gatinho ali. Ai, não sei nem porque que eu tô me emocionando. Enfim, mas eu lembro da cena e eu chorei muito e hoje eu choro de novo. Eu imaginava os dois, né? Tanto a menina, a dona, como o menino, né? Segurando o gatinho no colo ali e chorando, os dois super felizes porque o gato tinha voltado para casa deles. Eu ficava imaginando essa cena e me emocionava só de imaginar a cena. E no dia que eles me mandaram o vídeo com o gato na mão, exatamente na cena, exatamente do jeito que eu tinha imaginado, nossa, gente, eu chorei tanto. E até hoje, na hora que eu lembro, ainda choro. Porque foi exatamente do jeito que eu imaginei, sabe? Foi exatamente do jeito que eu pensei, estava acontecendo. Então, é o poder de cocriação, olha só. Então, faz isso, Lupe. Já imagina sua tiozinha voltando para casa assim, já imagina alguém entrando em contato com você para falar, olha, tá em tal lugar, eu acho que é sua cachorrinha, tal. Você já sente essa sensação dela voltando para casa, nunca mais pensa em matar, matar, não sei o que, não pensa nisso, tá? Pensa só nela voltando para casa e começa a esparramar cartaz para tudo que é lado, né? Eu não sei qual que é a sua cidade, mas qualquer coisa, se for aqui de Goiânia, me manda lá no Instagram, lá nas mensagens, que eu compartilho também, passo a passo eu compartilho do pessoal, né, que tá precisando de ajuda. Eu posso te passar os canais que auxiliam, assim, em compartilhamento, né, é como se fosse um classificado de bichinhos perdidos que tem aqui da região. Eu não sei qual que é a sua região, né, mas se for de Goiânia, Goiás, Aparecida de Goiânia, talvez eu consiga te ajudar também, tá?
Mas ela vai voltar pra casa. Eu tô na torcida aqui, já vou imaginar também essa cena, você voltando até ela nos seus braços, tá? É melhor imaginar ela correndo atrás de seus braços, você abraçando. Isso mesmo. Nossa, faz muita diferença. Ela estava me incomodando com os latidos. Não, mas... Ai... É aquela coisa, né? O ser humano, enfim. Mas não vai acontecer nada de mal, não. Coloca nas mãos da espiritualidade, já, né, faz dessa forma, procura ela, já pede para São Francisco entrar na frente, tá? São Francisco é o padroeiro, assim, é o santo que cuida dos bichinhos, né? Ele ajuda muito, tá? Deixa eu só tirar aqui. Tá? Eles ajudam muito, né, nessas questões relacionadas aos animais. Mas não vamos pensar coisas negativas, vamos pensar em coisas positivas e que vai dar certo e ela vai voltar assim para sua casa, tá? Vai dar tudo certo. E aí, qualquer coisa, já deixa ela dentro de casa também, porque para poder não ter problema com latido e tal, ninguém ficar reclamando. Tenta deixar ela mais dentro de casa para não acontecer nenhum problema, né, também. Tá? Aí tá, vamos voltar então no assunto. Eu tô torcendo aqui, tá, Lupe? Vai dar certo, ela vai voltar. Assim, tem a questão do sagrado feminino e masculino que a gente conversou, e a outra questão, quando a gente não consegue resolver esses padrões financeiros e tudo mais, aí tem outra coisa que pega. Porque isso vai enraizando dentro da gente, vai cada vez ficando mais complicado, aí começa a vir problemas relacionados à saúde. E aonde que pega, né? Quais são os órgãos que mais dá problema, assim, relacionado à saúde, medo, enfim, da parte financeira. E essas informações, quem explica muito é a Cristina Cairo, tá? Ela tem um estudo, assim, super... Né, ela tem livros explicando sobre isso e foi a própria espiritualidade que me apresentou ela. E até hoje não teve uma coisa que não batesse, sabe? Assim, de coisas que ela falou, né, nos livros, enfim, dentro do entendimento que ela tem nessa área, que não fosse real, que eu não visse acontecer, né? E na questão financeira, quando a gente tá com muita dificuldade financeira, onde pega mais costuma ser nos rins, tá? Pega muito nos rins, pega muito naquilo onde está próximo ali dos chakras baixos, né? Que é o primeiro chakra, que é o básico, né? Então é rins, é a questão do... Cadê? Normalmente é mais rins. Então vai ser desde pedra mesmo, problemas nos rins ali, pedrinhas, tal, uma infecção também pode vir, uma infecção na bexiga, nessa região. E outra coisa, cadê? E normalmente vem depois de você ter algum tipo de medo relacionado à parte financeira, tá? Então pega ali, pega muito nessa parte. Eu me perdi aqui, gente, por isso que eu fiquei assim. Tá. Aí outra coisa, né? Isso a gente vê muito hoje em dia. Quando isso faz parte de padrões também, tá? Padrões para ser resolvido. A pessoa, às vezes ela passa muita dificuldade ali na infância, quando é mais nova, tal, falta algumas coisas na vida dela, e aí ela cresce e pelo medo dessa falta, o medo é tão grande da falta que ela começa a comprar um monte daquela mesma coisa. E aí ela começa a estourar o dinheiro dela, tudo com a mesma coisa. Até outro dia eu vi uma moça com umas 6 garrafas da Stanley, sabe? Não faz nem sentido, porque uma garrafa já saiu para beber. E ela tava com um monte de garrafas da Stanley, né? Ou então, sabe, um monte de alguma coisa. Até eu vi uma outra situação de uma moça explicando que quando ela era pequena, ela queria ser bailarina. Mas a mãe dela só tinha dinheiro para comprar acho que é corlã. Enfim, aquela roupinha de bailarina lá que a bailarina usa. E ela só tinha uma, ou era duas só. Tipo, se lavava uma, só tinha outra para usar. E ela não tinha mais nenhuma. Aí ela continuou, né? Ela virou uma bailarina profissional e tal. E hoje ela tem sei lá quantos
colãs, eu acho que é colã o nome, no guarda-roupa dela. E ela mesma fala, nossa, eu não tenho necessidade de ter isso tudo, mas eu acho que a falta que eu tive na minha infância faz com que hoje eu estoure meu dinheiro tudo com isso daqui, né? Olha só. E isso acaba sendo padrões financeiros também, sabe? Padrões de falta que ocorreu ali na infância, quando era mais jovem, que pode atrapalhar o futuro. Porque você acaba focando tanto nesse... que acaba virando um vício, né? Tanto daquele negócio ali, que você acaba desperdiçando toda a energia naquilo e você não consegue demandar, ter energia para poder cocriar outras coisas na sua vida. Sabe? Você gasta todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vibração positiva cocriando só aquilo ali, né? E isso atrapalha também faz parte dos padrões financeiros que acabam empacando, né, a vida da gente de alguma forma, tá? Então, assim, toda vez, e isso também entra como um padrão de escassez, sabe? Se você compra um monte da mesma coisa, você tá comprando por quê? Medo de faltar. Então, isso é o quê? Um padrão de falta, de escassez. E padrão de escassez não ajuda a gente na parte financeira, e não é só a espiritualidade que explica essa parte, né? Assim, tem várias pessoas que falam sobre isso, que não ajuda em nada a gente vibrar nisso. Se a gente puder tirar, né, esse padrão, assim, esse medo da falta, a gente consegue criar coisas muito melhores para nossas vidas. Peraí, deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Então, assim, gente, meio que resumindo aqui, não é só... não vai ser de uma vez, né? Leva um pouquinho de tempo para poder a gente entender como é que funciona, como que uma coisa liga a outra, como que bloqueando uma situação a gente consegue abrir a porta para outra coisa, como que cortando vínculos ou cortando coisas você consegue, sabe? Vai um tempo para você entender, mas depois que você entende como que funciona, depois que você vê, né, como é que funciona isso tudo, você para e pensa assim, putz, era mais fácil do que eu imaginava, sabe? E as cocriações, as coisas vêm assim de uma forma mágica que você nem imagina, sabe? Do nada aparece, acontece. Só mais um exemplo, assim, do que aconteceu, né? Assim que eu fui morar sozinha, né? Fui separar, eu tinha, né? Um exemplo de cocriação minha, né? Eu consegui cocriar a minha casa. Então, assim, era a primeira vez que eu ia morar só. E eu tinha meus animais, tinha, né, minhas coisas, enfim. E não ia ser tão fácil, assim, encontrar um local que coubesse todos eles, tudo, né, que eu tinha ali. Então, eu ficava meio que pensando, nossa, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, porém... Ai, gente, tá tremendo aqui, porque a gata tá mexendo aqui embaixo. Porém, eu já comecei a fazer o processo de cocriação. E nessa época eu nem entendi direito o que era cocriação, não. Porque nessa época eu ouvia, né, espiritualidade falando e eu ia atendendo o que eles iam me falando, né? Então eles falavam, olha, começa a imaginar a casa do jeito que você quer, como que você quer. E eu comecei a pensar, nossa, eu quero uma casa assim, com uma varanda, com bastante quintal, né? Com bastante espaço, com meus animais correrem, não sei o que, não sei o que. Gente, quando eu consegui cocriar, assim, foi acontecer um monte de parada, né? Morando sozinho, então não tinha um salário tão alto assim, então tinha que ser algo em conta que eu conseguisse pagar, né? E aí veio a oportunidade, nossa senhora, o gato mexendo aqui. Aí veio a oportunidade perfeita, sabe, assim, perto da minha mãe, então foi até ela que me falou do local. E aí deu certo, aí o mundo espiritual tomou conta de tudo. Num primeiro momento deu errado. No primeiro momento, essa casa ia para uma outra pessoa, já tinha até desistido dela, apesar de que ela era perfeita, era do jeito que eu queria. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas eu confio na espiritualidade, no momento certo, a casa certa vai chegar. Aí passa um tempo, a mesma pessoa entrou em contato comigo de novo, falou, olha, não deu certo com a outra pessoa, você ainda tá interessado? Eu falei, gente, como assim, né? É mesmo o mundo espiritual tomando conta.
E outro detalhe, a casa, o número do lote era lote 11. Mais uma confirmação, sabe? Eu era a plena certeza que era o mundo espiritual que estava tomando conta ali, porque várias vezes eles confirmam coisas aqui no plano físico com esse número para mim. O número 11 é a confirmação deles no meio da treta. Então, na hora que eu vi lote 11, eu falei, é vocês mesmo, né? Ai, ai. E era assim, perfeita, sabe? Era o local perfeito, com um quintal enorme. Até meu cunhado brincava, ele, nossa, com esse tamanho de quintal aqui, dá pra você comprar, dá até pra você criar cavalo aqui dentro. Enfim, foi a casa perfeita, né? Tudo dentro do que eu precisava, né, pra minha vida. Quantidade de quartos, enfim, com bastante espaço. E dentro daquilo que eu conseguia pagar. Então, foi uma das grandes cocriações que eu consegui na minha vida, né? E, enfim, mais um exemplo de cocriação que a gente pode cocriar o tempo todo, tá? Mas assim, sempre lembrando, né? Cocriação, prosperidade, essa questão financeira, profissional, sabe, se for pegar só financeiro e profissional, não é prosperidade. É a união de tudo isso que é uma prosperidade, sabe? Que é a prosperidade verdadeira na nossa vida. E quando a gente entende qual que é o valor dessa prosperidade, que é ter paz, né, viver de uma forma tranquila, conseguir cocriar saúde, cocriar coisas boas da nossa vida, aí não tem nada que estrague, assim, sabe, a nossa paz de espírito, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Que agora eu acabei. Mais algum comentário? E assim, gente, para quem quer saber processos de cura, o que pode ser feito, tem uma playlist enorme lá no canal, assim, de coisas que aconteceu, que eu fiz, assim, com o intermédio da espiritualidade, que eles foram falando ali para mim fazer. Mas, assim, de pronto, para auxiliar, muito bom a apometria, tá? Fazer a apometria. Outro detalhe também, eu já esquecendo disso. Se caso você tá um bom tempo num meio ali profissional, tal, e as coisas não mudam, as coisas não acontecem, tal, e você tá ali tentando, pode ser que aquele local não seja o seu propósito de alma. E assim, às vezes a gente briga um pouquinho com o nosso propósito de alma até a gente entender que a gente precisa dele, sabe? Assim, que é parte nossa. Porque assim, quando você olha de fora do cenário, você vê aquele negócio e pensa assim, será que é isso mesmo a minha missão de alma? Será que é isso? Aí você fica meio assim, mas na hora que você entra no meio do trem, aí você se encontra lá dentro. Eu acho que é mais ou menos que nem mãe, né? Tem gente que fala assim, eu acho que eu não presto pra ser mãe não, até engravidar. Aí na hora que engravida, o mundo se abre e a pessoa, nossa, eu não imaginava que eu ia ser tão feliz sendo mãe. Não imaginava que era assim tão bom, né? Eu conheço pessoas assim. Então é mais ou menos desse jeito. Às vezes a gente bate de frente e não quer fazer, enfim, aquilo que é o nosso plano de alma, aquilo que é o nosso propósito de alma, a gente não quer fazer porque a gente acha que não é, né? Aí quando você tem o primeiro contato com aquilo, aí você se encontra tanto dentro daquilo que as portas vão se abrindo, né? Então, principalmente na parte profissional, se as portas não estão se abrindo agora, se você está muito tempo num ramo e você já está até meio assim, sem ter certeza se é aquilo mesmo que você quer, talvez é porque realmente o universo está querendo te levar para outra coisa. E é lá nessa outra coisa que você realmente vai ser feliz, vai alcançar a prosperidade, a alegria que você sempre quis na vida toda, né? Então, é isso. Eu acho que foi falado tudo. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Mais nada? Aí na cidade de vocês já deve ter refrescado, né? Aqui continua o calor do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, gente, só mesmo para poder não esquecer também, essa live vai ficar salva lá no canal no YouTube, tá? Então, depois podem entrar lá para ver toda, né? Quem não assistiu do início ao fim.
Tem o nosso grupo no WhatsApp também, onde a gente sempre está conversando, sempre vem mensagens canalizadas lá, sempre tem informações chegando, muitas coisas que depois vira live aqui, primeiro a gente passa lá, a gente conversa um pouquinho lá. Tem também informações que sempre vêm, né, do mundo espiritual, coisas que estão acontecendo, que eles pedem que passe lá também, né? Então todos que quiserem entrar no grupo, tem um link lá no YouTube. E podem, se quiserem, podem entrar, fazer parte da família, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live, até o próximo vídeo. E até mais. Muito obrigada a todos, muito obrigada a participação de vocês, tá? Até a próxima. Deixa eu só tirar uma tela aqui. Tchau, gente, muito obrigado, viu? Boa noite pra vocês.